Aqui em Santa Maria agora a gente tem um nevoeiro bem forte, aquela neblina, uma garoa um pouco mais densa, que dificulta então essa viagem dele aqui pela região. Quando passou pela imprensa, que o presidente Lula disse foi que está torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Kelly. Eu nem entendi o contexto, né? Não, enfim, nem... Então, eu não conheço essa apresentadora, não sei se é direita, se é de esquerda, aí me falaram que ela é esquerdista, lacradora, que nem a Playmobil, então talvez por isso ela não quis comentar e não quis acreditar que o Deus dela tenha dito isso. Não sei, eu não conheço a moça, mas eu acho que ela deu uma cotoveladinha ali dizendo que tem gente que está realmente preocupada. Quero falar sobre isso agora, não vou entrar em política, Rosane, porque é um momento em que a gente está precisando de muita ajuda e eu tenho certeza que há pessoas que estão bastante comprometidas em resolver os problemas. Deve ter sido um contexto isolado, enfim, são 10 segundos. Aí ela falou, passou aquele pano que foi um contexto isolado. Eu preciso cumprir um intervalo comercial. Bom, pois é, depois que eu divulguei essa informação, houveram alguns comentários de esquerdistas lá no meu vídeo dizendo que cadê o vídeo? Cadê? Falar até papagaio fala, vocês gostam de queimar o meu presidente, jamais ele faria isso, é mesmo? E não é que o vídeo apareceu? Então para você esquerdista que ficou aí pedindo vídeo, que você não acredita que o seu Deus cometa esse tipo de coisa, né? Então olha isso aqui, ó. Aí, presidente, uma cena aí, presidente, uma cena aí pra cá. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. Estou torcendo pelo Grêmio e pelo Internacional. E depois disso, ele subiu para o limbo. Meus amigos, não, jamais o Deus de vocês, Deus das trevas, né, falaria algo do tipo. Mas ele falou. E aí? E agora? Comente aí! Que eu sou mentiroso, comente, eu quero ver o seu comentário, vai dizer o quê? Que é o clone? É deepfake? Não, ele é só um ser caquético, caduco ou simplesmente do mal que quis tirar uma onda porque ele não gosta do povo do Sul. Muitas pessoas também comentaram sobre este governador aqui, que eu também não fazia ideia se ele é direita, esquerda, centro, e aí eu fui pesquisar algumas coisas, né? Eu achei estranho, toda uma suposta encenação, um teatro, eu já achei ele esquisito, como tipo isso aqui, ó. Tudo bem? Obrigado pelo retorno. E, presidente, é uma situação bastante crítica que a gente está vivenciando, potencialmente pode ter resultados piores do que a gente viu no ano passado, porque além de já ter chovido muito, vai vir muita chuva ainda nos próximos dias aqui no estado. Eu falei com os ministros, Múcio, o ministro Pimenta, o ministro Valdez durante o dia, sempre muito atenciosos, mas eu preciso lhe dar assim, a noção de que é crítico e que nós precisamos de todo o apoio aéreo possível, assim, imediatamente, porque já são centenas de pessoas em várias cidades que estão em cima de telhado e vai continuar chovendo e vai... Só que ele não contava que o Lula teria gravado o momento da ligação. E você vê que esse diálogo todo aí praticamente não existiu, porque o Lula nem deixa ele falar. Vai passar o trecho do Lula aqui, ó. Subindo o rio. Deixa eu lhe falar uma coisa, querido. Eu estou com o ministro da Defesa aqui. Ele está me contando que tem 8 helicópteros à disposição para ir ao Rio Grande do Sul, que está com problema, sabe, que não consegue levantar voo por causa do teto. Tá? Mas os helicópteros estão já preparados para ir para o Rio Grande do Sul. Cara, os helicópteros não conseguem levantar voo? Eu queria entender. Vamos lá, o Brasil se envolve numa guerra. Então não vai ter helicóptero na guerra? Nossos helicópteros não conseguem voar nessa situação? Não sei, vamos lá. Sabe, assim que o teto permitir. Outra coisa é o seguinte, Ele tenta falar e o cara não deixa, é cada um querendo fazer o seu marketing, é só jogo político. Vamos colocar no Rio Grande do Sul quantos homens for necessário para ajudar. Não tem limite da gente colocar, não. Se foi só 30... sabe, nós vamos mandar 60, 90, 100, não tem limite de pessoas pra gente mandar para ajudar, tá? Deixa eu lhe falar uma coisa,
Viu? Ele tenta falar lá, aparece a voz no fundo, mas ele não deixa. Então como é que ele falou aquele tudo lá naquela ligação se a gente tá vendo aqui agora que ele não consegue falar? Eu estou pensando em amanhã ir para o Rio Grande do Sul, para que a gente possa ajudar de forma efetiva a diminuir o sofrimento desse povo. Obrigado, presidente. Ele falou, obrigado, presidente. E aí o presidente chegou lá e deu uma bela cagada pra ele, né? Porque parece assim, eles conversando assim, nossa, somos muito próximos, né? Mas aí quando ele chegou, parece que ele nem sabia quem era. Foi lá, apertou a mão dele, ele tentou falar alguma coisa e tomou uma cagada. Olha aqui. Esse cara teve mais atenção que o governador. Olha agora. Obrigado pela presença. A cara de cagando dele é a melhor, que ele faz caretinha, né? Obrigado, presidente, tentou fazer um migué lá, falar alguma coisa e cagou. Obrigado pela presença. A carinha dele, fez até o olhinho pra cima. Então eu fui pesquisar mais sobre ele e eu acabei achando que ele simplesmente, ele é um influencer, né? Ele gosta de fazer videozinhos e ele tá aí o tempo todo fazendo videozinhos, né? Nós estamos tendo lá uma catástrofe, né? De muita chuva, mas em nenhum momento ele aparece molhado, mas ele tá com a skin ali da Defesa Civil. E aqui ele fez mais um videozinho. Aqui foi um videozinho falando que ele iria encontrar o presidente. Vamos lá. Santa Maria, onde nós vamos encontrar lá o presidente Lula, que está chegando ao Rio Grande do Sul. E mais do que ser um momento para sobrevoo, simplesmente, é para ser um momento, é isso que nós estamos trabalhando, de articulação para a mais absoluta, perfeita sintonia possível entre as Forças Armadas e o Estado do Rio Grande do Sul para fazer os resgates das pessoas. Esse é o nosso foco nesse momento, né? E a gente precisa colocar força total nesse momento. As aeronaves do Exército que deveriam chegar ontem pela manhã ainda não chegaram, não conseguiram, tá sem combustível. Ele cortou a verba, tá sem combustível, não conseguiram chegar ao Rio Grande do Sul, mas já chegou a aeronave de São Paulo. Então muito obrigado ao governo de São Paulo. Ah, de São Paulo chegou e a do governo federal não, né? Até a do velho da van, 2 helicópteros estão aí ajudando, né? Mas o governo federal, o exército, a aeronáutica, que tem aviões, helicópteros robustos, né? Que são coisas para a guerra, né? Que deveriam ser robustos, voar em qualquer condição. Não, esses aí não chegaram não, tá demorando um pouquinho, né? Tá esquentando o motor, é que eles são a álcool, né? Igual o presidente. Um dos helicópteros já está fazendo resgates na região de São Sebastião do Caí. As aeronaves do Estado, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Militar e da Polícia Civil estão também em atuação para fazer resgates. E eu tô aqui fazendo os meus vídeos e arrasando na internet. A gente aguarda a chegada aí dos reforços das Forças Armadas para se incorporarem a 2 aeronaves da FAB que devem estar atuando para fazer resgates nesse momento. E aí mais um videozinho que ele fez, né? Ele gosta de fazer videozinho. Olha, se eu fosse ele, eu faria um compilado, né? Toda hora fazendo videozinho de cabelo seco, arrumadinho, bonitinho. Eu acho que não tá pegando bem. Eu colocaria uma equipe me gravando, né? E depois faria um compilado disso tudo, né? Com musiquinha e tudo, depois que tudo tivesse passado. Agora, fica toda hora, não mostra nada efetivo, fica só blá, 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 blá. E aí eu fui pesquisar mais sobre esse cara. Aí eu encontrei mais videozinho. Eu nem sei se você gosta, se você não gosta dele, se você vai ficar chateado. Eu estou só analisando aqui o perfil do cidadão. E aqui eu achei um vídeo muito esquisito. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Vamos lá. Talvez o Rio Grande do Sul não seja um estado tão conservador. Claro que há conservadores, né? Como se diz, porque aqui se elegeu no início dos anos 90 um governador negro. Depois, uma das primeiras mulheres a governar um estado no Brasil foi também aqui no Rio Grande do Sul. Poucos estados até hoje tiveram governadoras mulheres, com a Ieda. E o primeiro governador reeleito é aquele que se assumiu gay. Que é ele. Então vamos lá. Então quer dizer que conservadores não gostam e não votariam, porque não gostam, né, de pessoas black, né? Isso aqui são as falas dele, você acabou de ouvir a fala dele. Conservadores odeiam mulheres, né? Jamais votariam em mulheres, né?
E conservador, claro, jamais você é conservador. Você iria votar em uma pessoa LGTB. Foi o resumo do que ele falou, é isso. E aí ele diz... Talvez Rio Grande do Sul não seja tão conservador, porque se fosse conservador, não elegeria essas pessoas com essas características. Impressão minha, ou ele falou que conservador não gosta desses 3 tipos de pessoas? Analise novamente, olha isso Talvez aqui. o Rio Grande do Sul não seja um estado tão conservador, claro que há conservadores e há, né... Então, aí ele fala, há conservadores e há reações e tal, porque ele não quis falar o que acontece com o conservador. Mas no fim de tudo ele falou. Como se diz, porque aqui se elegeu no início dos anos 90 um governador negro. Depois, uma das primeiras mulheres a governar um estado no Brasil foi também aqui no Rio Grande do Sul. Poucos estados até hoje tiveram governadoras mulheres, com a Ieda. E o primeiro governador reeleito é aquele que se assumiu gay. Então é isso aí, ó. Então você conservador aí, que apoia esse candidato aí, essa pessoa, eu acho que nesse momento aí, ele falou que você não é meio preconceituoso, né? Ele que tá falando. Eu só tô aqui trazendo os fatos. Tá saindo da boca da pessoa. Eu nem o conhecia. E aí eu fui pesquisar mais, porque muita gente veio me falar que não gostava dele, que ele era meio influencer, que ele viajou muito, que ele gastou muito dinheiro indo à Europa, fazendo os videozinhos dele. Eu nem sabia, mas agora você está sabendo, se não sabia também. E a imprensa aqui veio lá, né, levantar a bola do Lula e tal. Essa aqui foi pior que foi mais sensata que a Playmobil, mas vamos dar uma olhada na extrema imprensa, no órgão oficial de imprensa do governo. Que essas autoridades vão dar, Flávia, porque assim, eles não estão fazendo mais do que obrigação. Eu gosto sempre de falar isso. Fica parecendo que é ato, a comitiva foi, o governador, os ministros, o presidente. É obrigação do servidor público se apresentar quando de uma tragédia assim, porque não conseguiu prevenir. Boa tarde para você. Boa tarde, Sadi, Trigueiro, Marcelo, Valdo, que está ali. Boa tarde aos nossos assinantes. É isso mesmo, e me parece que essa mobilização dá a medida da gravidade. Sim. Né? A gente lembra que em setembro do ano passado, Lula foi muito criticado porque não esteve no Rio Grande do Sul, ele estava em viagem internacional, mandou é verdade que mandou ministros, mas não compareceu e foi criticado. E acho que o senso de urgência, de necessidade, de assistência, atenção governamental, foi muito bem calibrado nesse momento, né, que o governador Eduardo Leite definiu como o pior desastre climático no estado do Rio Grande do Sul. Você mencionou que ele disse que os números preliminares são incorretos, né, ele ainda disse isso, os números são preliminares e incorretos porque há uma dificuldade de dimensionar a tragédia, inclusive pelo desafio de chegar nas áreas afetadas. Eu queria traçar um paralelo com uma reflexão que o Trigueiro começou em relação à tragédia do Vale do Taquari, porque ali se tratava, e a gente viu e se impressionou muito com um desenho de cidades, de casas que não eram casas na encosta, áreas planas, né? Que foram absolutamente inundadas e devastadas, inclusive casas de classe média alta. Ah, porque importa, né? Interessa, né? Pô, do pobre tudo bem, mas olha, inclusive de classe média alta, porque nesse momento nós temos, né, que separar as classes, claro. E lembro de termos comentado isso sobre a perplexidade de uma população que jamais se deparou com uma tragédia daquela monta. O governador Eduardo Leite não só disse que essas áreas estão sob intenso risco, mas outras áreas também da Serra Gaúcha também serão afetadas e com riscos de deslizamento. Aí o ponto que eu queria chegar. Aí são nossas tragédias muito conhecidas. Sim. A ocupação das encostas, a ocupação irregular, as habitações precárias. Minha senhora, com o tanto de chuva, que tivesse tudo preservado, a mata lá, tem lugar que não tinha casa, não tinha nada, não tinha construção nenhuma e tá deslizando terra. Minha senhora, a senhora não tem noção da quantidade de água que está caindo lá. Sem assistência técnica, que ano após ano
protagonizam tragédias Brasil afora e agora alcançando também o Rio Grande do Sul. Mas nós já vimos isso em Santa Catarina, no Paraná, no Rio de Janeiro, em vários territórios, na Bahia, em Minas Gerais. Então, o presidente Lula chegou a fazer referência a um PAC das encostas, na direção de algum tipo de política pública para dar segurança ou remover moradores dessas áreas de riscos, que são milhões, 10 milhões. PAC, ele e os PAC dele, que não tem dinheiro, não sabe de onde vem o dinheiro, e o dinheiro, né, nunca vai para onde tem que ir. Que é o seu dado, eu sempre lembro do Trigueiro fazendo isso. Então, o que a gente está vendo, Sadi, para te devolver, são fenômenos extremos, intensos e frequentes que estão alcançando agora áreas antes não alcançadas, então indiscriminados. Daí essa necessidade que eu reforço a partir da fala do Trigueiro, da ênfase de um novo desenho de planejamento urbano e não só de assistência à população na hora da tragédia. Então tem que dar assistência à população antes, né? Tem que dar assistência ao Estado, né? Mas o que acontece, na verdade, é que o governo tem a sua parcela de culpa. Veja isso aqui. Governo federal deixou de repassar 1/3 das verbas prometidas na última tragédia. O que acontece? O ano foi 2022, ou o ano passado, o governo prometeu uma verba, né, para ajudar lá a reconstruir, a criar alguma coisa para prevenir. Mas o governo não repassou 1/3 da verba. Sim. Para onde foi o dinheiro? Não sei, simplesmente não repassou. E foi sim no governo Lula que aconteceu, tá? A última tragédia foi no governo Lula, que, como ela falou, ele estava viajando por aí em lua de mel com a Janje, e aí ele prometeu a verba lá e não deu a verba. Então, talvez poderia ter uma infraestrutura melhor e mais preparada para isso que aconteceu agora, né? Mas isso precisa de dinheiro. O dinheiro foi prometido, mas o governo, como sempre, não repassou o dinheiro. Mas isso, ninguém vai te contar. Você só vai saber aqui no canal Conectado. Por isso que é muito importante que você se inscreva, comente alguma coisa aí e compartilhe esse vídeo. É muita safadeza, né? Por enquanto é isso e a gente se vê. Conectado.